Maurício Santana Dias e o professor Vitor Cine. Em tietagem, fotos. É tietagem. Pode ser. Um momento de organização antes da mesa. Bem, novamente, bom dia a todos. Então, vamos dar continuidade ao evento com essa mesa redonda intitulado O Trajeto Percorrido na Produção, Experiências e Soluções. Essa mesa é composta, então, como a Beatriz anunciou, pela Ivone Benedetti, Maurício Santana Dias e Bertoldo Zilli. Eu consegui a ordem da apresentação, então começamos com as leis. Todas? Com você? Pode ser, Ivone? Apresento rapidamente a Ivone. Como eu falei, a primeira vez que ela está aqui na UFSC, é um prazer tê-la aqui conosco, até porque a Ivone traduziu, uma grande tradutora, né? Traduziu diferentes trabalhos, obras e autores. Ela é formada em letras pela USP, com curso de especialização em tradução e doutorado em língua e literatura francesa pela USP. Ela é professora profissional desde 1987. Entre os autores que traduziu, cito apenas alguns: Montaigne, Balzac, Sartre, Eco, Boccaccio, Barthes, entre outros. Organizou e coordenou o dicionário de italiano-português pela editora Martins Fontes. E pela mesma editora publicou o livro Arte da Conjugação dos Verbos Portugueses. Ela participou da coordenação de vários dicionários escolares de francês, italiano e espanhol. A Ivone também é ficcionista e ela publicou um romance intitulado Imaculada, em 2009, que foi finalista do Prêmio São Paulo 2010, e um livro de contos intitulado Tem um Cavalo Alfarraz, em 2011. Então, os principais trabalhos de tradução, como eu já falei, de autores é Balzac, né? Boccaccio e Umberto Eco, e mais recentemente, Umberto Eco, que saiu agora em 2015, o número 0, e O Pequeno Príncipe, que saiu em 2015, a Denise também, né? Saiu esse ano, é o ano das traduções do Pequeno Príncipe, né? Se a gente vai nas livrarias, a gente encontra pelo menos no domingo, umas 6 edições diferentes, né, do Pequeno Príncipe, né? Então, na tradução, via a tradução da Denise, a tradução da Ivone, da Mônica Correia e outros. Passo então a palavra a Ivone. Muito obrigada por estar aqui, Ivone. Bom dia a todos. Eu agradeço o convite. Andréa Cobrini, Andréa Gesse, Virginia especial. Bom, eu pedi que apagassem as luzes, mas acho que as luzes de trás precisam ficar acesas, porque senão eu não consigo ver. Isso. Dá, né? Dá para enxergar? Já está colocado aqui numa tela. Tá bom. Fica bem claro. Tá bom, então. Tá. Bom, da melhor maneira que for para vocês, né, naturalmente. Eu peço desculpas, minha voz anda meio falha, uma gripe obstinada me pegou, então desculpe se de vez em quando falhar. Eu vou fazer uma parte introdutória, mais ou menos teórica, para explicar a maneira como eu encarei a tradução dos xistes no livro do Eco. Porque este novo livro do Eco, diferentemente dos outros, ele é escrito numa linguagem, ele é permeado toda uma linguagem coloquial.
E o tempo todo os personagens fazem piadas, trocadilhos, etc. Então eu tive que abordar essa realidade de uma maneira que depois eu teorizei, ou seja, foi uma maneira que eu já trazia teoricamente dos meus estudos de tradução, especialmente com o professor Mário Laranjeira, que foi meu orientador, e que foi uma teoria que é aplicada à poesia, que eu transferi para o X. E eu vou explicar então como. Eu peço licença para ler, porque a primeira parte é um pouquinho complicada. Em outubro passado, em João Pessoa, numa intervenção sobre tradução de humanidades por ocasião de um colóquio na Universidade Federal da Paraíba, eu proferi a seguinte frase: só trabalha bem com ciências humanas o tradutor que conhece a história do pensamento humano, pois saber em que vertente se insere dado autor determina já de saída as suas opções lexicais e estilísticas. Aqui não venho abordar ciências humanas, mas literatura, e em especial a prosa ficcional, que único gênero, em minha opinião, capaz de abarcar tudo, da física à história, da metafísica ao crime organizado, da música química e por aí vai. Então talvez fosse o caso de dizer, parodiando aquela frase inicial, só traduz bem literatura o tradutor onisciente. Como isso não existe, talvez seja possível modular essa afirmação e dizer o tradutor que tenha olhos bem abertos para o mundo. E isso quer dizer, em grande parte, ter devorado literatura a vida inteira, ter a literatura na veia. Mas não vou me alongar nas habilidades exigidas desse tipo de profissional, porque a vida é curta. Hoje vou dedicar meia hora que me cabe a uma partícula desse universo, que é o xiste, porque foi com ele, entre outras coisas, que me medi na tradução do número 0 de Humberto Eco, lançado pela Record no primeiro semestre deste ano. Eu não saberia teorizar o xiste. Nunca me dediquei a esse assunto, mas me dediquei bastante a outro que tem com ele grandes afinidades, a poesia. E não sou eu que digo isso. Essa associação, à qual se soma também a publicidade, foi feita por Cremar, no estudo de um conceito muito útil ao assunto, o de isotopia. Ou seja, esses três domínios são passíveis de estudo a partir do conceito de isotopia, cuja definição não é fácil, tanto que o próprio Cremar deu várias delas. A que me pareceu mais compreensível é o seguinte: é um feixe de categorias redundantes subjacentes ao discurso considerado. Também não esclarece nada. Tentando explicar melhor, é a análise do grupo de traços semânticos nos quais se possa incluir certo discurso. Para facilitar e desenvolver melhor a noção, eu vou dar aqui um exemplo de Schmitz. Slide 1, por favor. É um exemplo que dá num artigo muito interessante, que é a tradução literal seria a Idade das Trevas, tinha esse nome porque o período estava cheio de knights, com K, que é cavaleiros. E isso se vale de um homófono, night, que é noite. Muito bem, então como se explicar esse X pela análise de isotopias? Temos dois segmentos da frase, ou sintagmas nominais, entre os quais se estabelece uma equação, ou seja, dark age igual a period full of nights, em que period full of nights deve explicar o uso da metáfora dark age. Cada um desses segmentos pressupõe semanticamente classes conceituais diferentes. Dark age remete a período de escuridão, trevas, e metaforicamente a Idade Média. Knight, com K, remete à cavalaria, portanto, indiretamente, também à Idade Média. Ambos podem ser arrolados sob a isotopia medieval, ou seja, são traços semânticos das palavras que as levam para um certo campo. Então, essas palavras têm em comum alguns traços que se arrolam sob, digamos assim, a rubrica Idade Média. Então, é feita, estabelece-se essa relação desse modo.
Ocorre que o vínculo é ilusório, mas seu uso é possibilitado pela existência de uma palavra homófona que é night, sem o K, que se enquadra na isotopia escuridão. Então nós temos a isotopia escuridão que reúne tanto dark age como night sem K. Portanto, os segmentos dark age e period full of nights contêm feixes de traços semânticos não passíveis de equação, de tal modo que quem lê a frase, pois esse X tinha feito para ser lido, tem uma intuição do absurdo e ao mesmo tempo do equívoco, da ambiguidade, e isso leva ao riso ou pelo menos ao sorriso. Por que isso foi possível? Porque uma palavra homófona, night, esta assim pertencente à isotopia escuridão, serviu de conector virtual. Virtual porque não está presente na frase, a possibilitar o uso da palavra night, com K, ligada à isotopia medieval, mas não à isotopia escuridão. É confuso, mas é mais intuitivo. Na hora de explicar fica confuso, mas é uma coisa mais intuitiva. Recapitulando, temos duas categorias de traços semânticos, duas isotopias. De um lado escuridão, de outro cavalaria. Teríamos aí uma definição séria se as isotopias fossem confluentes. Se disséssemos, por exemplo, que a idade das trevas era sempre chamada porque nela reinava o obscurantismo. Então teríamos uma equiparação entre trevas materiais e trevas espirituais, entre dois elementos que seriam enfeixados ambos por um único traço semântico, escuridão. E estaríamos no campo da metáfora, que é a fusão de dois pontos de vista, duas realidades, sob uma mesma isotopia, mas não no campo do xiste. Na frase em questão, o que há é a presença de duas categorias subjacentes ao discurso que, apesar de aparentemente redundantes, na verdade se excluem. A conclusão óbvia é a seguinte: por conter palavras homófonas pertencentes a isotopias diferentes, essa piada é intraduzível em línguas que não comunguem essas características. Outro exemplo, desta vez bem mais simples: a palavra chute remete a duas isotopias, a do ato físico, pontapé, e a do ato intelectual, palpite sem fundamento. A expressão que chute só pode ser explicada pelo contexto e se presta à formação de xistes. Mário Laranjeira dá um exemplo muito interessante de um poema de Jacques Prévert. A tradução literal seria: foi mencionada minha culpa. Então ela remete primeiramente à isotopia religiosa. Semafut pode ser é minha culpa, mas também é meu erro. Então, essa semafut remete a duas isotopias. Então ele se vale primeiramente daquilo que dá a impressão de que se trata, está falando de religião, e de repente ele diz: não, isso meu erro é mafut ortográfica. Então ele passa a isotopia ortografia. Então ele escreveu girafa, com dois F's, que é um F só. Então ele faz a rima. A tradução desse poema para a letra é impossível. Então, a explicação da intraduzibilidade por meio das isotopias é uma coisa muito interessante. Passando em frente. Quanto mais próximo o xiste estiver da referencialidade material, mais traduzível ele é. Quanto mais ele se valer de homófonos, homógrafos, etc., menos traduzível, menos possibilidade de tradução ele tem. Agora eu passo, então, aos comentários em torno das opções de tradução do número 0. O livro número 0 de Humberto Eco. Então, essa introdução toda que eu fiz é para, quando eu for falar em isotopia daqui para frente, vocês saberem do que eu estou falando. O livro número 0 de Humberto Eco é um texto quase todo tecido dentro do registro da coloquialidade. E é justamente a imprecisão semântica
habitualmente presente na coloquialidade, que possibilita o vai e vem entre isotopias. É também dentro desse registro que os autores costumam inserir os dados culturais que impregnam o universo das personagens, mas essa inserção não se dá descritivamente, ela se dá de maneira aleatória, enfiada na trama dos acontecimentos e tingida por suas cores. Portanto, minha primeira constatação, assim que li o romance de Eco, foi a de que eu encontraria lá desafios culturais dessa ordem. Valendo-se do clima informal que percorre o romance, Eco lança a mão do xiste do trocadilho que abordarei aqui. De passagem digo que a camada erudita, a das alusões literárias, políticas e artísticas também está presente. Dela tratei informalmente como merecia a obra num artigo que usei como pretexto para apresentar as alusões cujas explicações não foram admitidas em notas de rodapé, ainda quando uma média estava falando da história do nota de rodapé, que é uma coisa, um paratexto muito útil numa obra de estudo como a dele, por exemplo, e que não é admitida pelos editores. Então, todas as vezes que havia alusões políticas, históricas, literárias, eu coloquei ali um asteriscozinho e disse assim para os editores: olha, aqui merece uma nota. Ela, não, nota nenhuma, de jeito nenhum. Então depois eu fiz, até se vocês quiserem, depois eu remeto vocês a um artigo que eu fiz bem assim, gozador, que eu fiz uma entrevista com uma das personagens do livro. E essa personagem me deu todas as notas. E eu peguei assim o personagem mais sacana do livro, e é um fascistoide, assim, e tive uma conversa com ele. Enfim, eu me diverti bastante. Mas a editora não pôs no site dela, não. Eu até descobri o porquê. Adoraram o artigo. Não, está muito, muito bom, tal, mas não foi para o site. Mas se vocês verem, talvez vocês entendam o porquê. Bom, por favor, o slide 3. Isso. Aqui nós temos, eu me rendi e não traduzi aqui. O texto, depois de relatar rigorosamente o fato, dirá: ouvimos o senhor Rossi, 42 anos, que tem uma banca de jornal na esquina. Logo depois o senhor Bianchi, 34 anos, pedreiro, etc. Os nomes Rossi e Bianchi não são aleatórios. Rossi é um nome tão comum na Itália que Mário Rossi equivaleria mais ou menos a um José da Silva ou John Smith. Além disso, Rossi significa vermelhos, isotopia cor, que encontra equivalente logo adiante em Bianchi, que significa brancos. Temos aí uma contraposição vermelhos-brancos. No contexto, isso não tem significado político, ou talvez tenha, mas aqui não cabe essa discussão. Ocorre que há duas isotopias unidas em Rossi: cor vermelha e nome comum. Eco se valeu de Bianchi para ficar na mesma isotopia cor de Rossi. Logo adiante, numa ampliação do exemplo, propõe-se uma entrevista na França e a entrevistadora fala com um certo senhor Blanche. É uma brincadeira. Eu lhe perguntava por que Blanche e não Blanc, mas não encontrei resposta. Pensei em inúmeras isotopias em língua portuguesa e numa maneira de casá-las, mas nenhuma unia cor e nome comum. Ou eu ficava na cor e saía do nome comum, ou eu ficava no nome comum e não entrava na cor. Todas as opções me pareceram artificiais, então preferi deixar como estava no original. A grande tirada humorística do livro está na carta imaginária de um cidadão que resolve desmentir o jornal. E aqui entra em jogo de novo um nome próprio. Mas desta vez não há problema. Não há conexão entre isotopias, por isso eu consegui traduzir. Há apenas paródia. Aos dois indivíduos são dados nomes que arremetam suas características psíquicas. Um deles é Preciso Smintuccia, composto por preciso, que é preciso, o adjetivo seria preciso, exato,
E o verbo, ou o presente do verbo precisare, que é esclarecer, explicar, elucidar, etc. E é o verbo precisare que ele usa o tempo todo na frase. Preciso que. Então eu peguei essa linha. E o sobrenome dele pega o radical do verbo smentire, que é desmentir, bota lá no sufixo mucha. Esse nome eu traduzi por elucídio, desmentido, usando os mesmos critérios. O outro, em italiano, é aleteo, verità, que justamente só diz mentiras. É composto por aleteu, construído com base na palavra grega aletes, que significa verdade, mais a palavra italiana verità, que também significa verdade, numa reiteração nitidamente irônica. Esse foi traduzido por aleteu, verdade. Então, eu vou ler a tradução, é o slide número 4. Ilustríssimo senhor diretor, com referência ao artigo Itos Von Vividos, publicado no último número de seu jornal assinado por Aleteu Verdade, toma a liberdade de elucidar o que segue. Não é verdade que estive presente no assassinato de Júlio César. Peço-lhe que tenha a vontade de inferir da anexa certidão de registro civil que nasci em Molfetta no dia 15 de março de 1944, portanto muitos séculos depois do nefasto acontecimento que por outro lado sempre reprovei. O senhor Verdade deve ter se equivocado quando ele disse que sempre festejo com amigos no dia 15 de março de 44, ou seja, 15 de março de 44, lá em cima, depois de Cristo, que foi quando Júlio César foi assassinado, e ele nasceu no dia 15 de março de 1944, e o Aleteu Verdade deduziu de lá que ele festejava porque tinha matado Júlio César. Essa é a brincadeira. Continuando o slide 5, também é inexato que em seguida eu tenha dito a certo Bruto, nos revemos em Filipos. Elucido que nunca tive contato com o senhor Bruto, de cujo nome até ontem nem tinha conhecimento. Em nossa rápida conversa telefônica eu disse de fato ao senhor Verdade que em breve me encontrarei com Filipos, secretário municipal de trânsito, mas a frase foi dita no contexto de uma conversa sobre o tráfego de automóveis. Nesse contexto, eu nunca disse que estou contratando sicários para acabar com o traidor e palhaço de Júlio César, e sim que estou convencendo o secretário a acabar com o tráfego na Praça Júlio César. Agradecendo, despeço-me atenciosamente e elucidio desmentido. A primeira dificuldade está em io, não vi, que é traduzir cá embaixo. Impazzo, traduzido por palhaço, o motivo foi inverso, ou seja, para que cá embaixo P, C cedilha pudesse indicar praça, lá em cima louco precisou virar palhaço. Numa sequência de perguntas, aí passo para outro assunto. Numa sequência de perguntas e respostas absurdas entre as personagens, na qual eram comuns os jogos de palavras, só uma tradução precisou ser adaptada. Na maioria dos casos, as referências encontravam correspondentes, como em slide 7. Por que as bananas crescem em árvores? Porque se crescessem no chão, seriam comidas pelos crocodilos. Ou as isotopias em jogo contavam com palavras correspondentes nas duas línguas, como no caso das diversas construções dos verbos misurare e medir, no exemplo abaixo. Porque um ângulo reto mede 90 graus. Pergunta mal feita, ele não mede nada, são os outros que o medem. O conjunto pergunta-resposta, porém, punha em jogo dados culturais desconhecidos em português. Era construída com base em duas isotopias: parleta infantil mais simbologia numérica. O texto italiano era o seguinte, eu não lembro. Pois. Porque falou.
Perché 150 la gallina canta? Perché se la gallina cantasse a 33 sarebbe il gran maestro della massoneria. 150 la gallina canta é o primeiro verso de uma parlenda infantil estruturalmente semelhante ao nosso Hoje é Domingo, Pé de Cachimbo, etc., construída com base numa concatenação, ou seja, hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo é de barro, base no jarro, sei lá, nem lembro mais o direito. Então é construída com base numa concatenação. Essa parlenda, la gallina 150, la gallina canta, também é construída com base em concatenação bem semelhante. Também semelhante, nós temos a velha fiada, não sei se vocês conhecem, sabe, uma velha fiada, não sei o que, só que a velha fiada é cumulativa. É tão popular essa parlenda italiana que aqui de Campanile escreveu uma peça teatral com esse título. Ocorre que tanto em Hoje é Domingo quanto em A Velha Fiada, a isotopia parlenda não se soma à isotopia número. Em busca de algo que comportasse essa união, cheguei a uma solução intermediária, qual seja isotopia número mais isotopia trava-língua. E usei porque o ninho de mafagafos tem 7 mafagafinhos, porque se fossem 33 ele seria o grão-mestre da maçonaria. Mais uma vez não posso dizer que fiquei inteiramente satisfeita, mas em meio ao absurdo criado de propósito do enredo, tentei poupar o leitor de mais uma perplexidade que seria causada pelo encontro com uma frase que não tivesse a mínima ressonância no seu acervo cultural. E aqui termino esta minha intervenção, aproveitando a oportunidade de lembrar ao estudante de tradução que não há no vastíssimo universo do conhecimento humano nada que lhe deva ser estranho. Muito obrigada. Obrigada, Ivone, por essa ordem na mesa. Então, Maurício Santana Dias possui graduação em Português e Italiano pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Letras, Teoria Literária e Literatura Comparada pela Universidade de São Paulo. Atualmente, Maurício é professor da Universidade de São Paulo, do curso de Italiano e da pós-graduação em Italiano e de Estudos da Tradução. Ele tem, obviamente, experiência na área de letras, com ênfase em literatura comparada e tradução literária. Maurício também traduziu muitos livros, né? Vou citar alguns poucos aqui, né? Os mais recentes. Traduziu O Mundo Escrito e Mundo Não Escrito do Calvino, da Companhia das Letras, em 2015. Também traduziu de Camerun do Boccaccio, como a Ivone, só que a dele é uma seleção das novelas do Boccaccio, né? A tradução da Ivone foi uma tradução completa, né? Que saiu pela LPM. E traduziu as 40 novelas de Luiz de Pirandello pela Companhia das Letras em 2008. Recebeu o prêmio Paulo Ronai de tradução, 40 novelas de Luiz de Pirandello da Fundação Biblioteca Nacional. E na lista de tradução, Maurício tem vários outros títulos, né? Passo então a palavra ao Maurício, agradeço pela presença, né? É um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, André. Bom dia a todos. Obrigado aos organizadores, ao Gil, a André. Eu hoje vou falar um pouco sobre o trabalho que está para sair nesse momento, que é uma antologia que eu fiz junto com o crítico italiano Alfonso Berardinelli, de poemas do Pier Paolo Pasolini. O Pasolini, como você sabe, é muito conhecido no Brasil, muito mais pela obra cinematográfica ou até um pouco também pela obra de romancista. Há alguns trabalhos que a Andrea traduziu, né, dos Olhos Azuis, trabalhos de tradução de prosa, mas a poesia do Pasolini até então não tinha sido publicada no Brasil. E a gente sentiu essa lacuna, né, e eu e o Alfonso nos reunimos e fizemos uma seleção que pegasse todo o período do Pasolini, não só
as poesias friulanas no início, né, de 1941, que ele começa a escrever com 19 anos, tá muito precoce. E ele começa escrevendo no friulano de Casarça, que é a região da mãe dele, não é nem onde nasce, porque ele nasce em Bolonha, e depois ele vai progressivamente incorporando o italiano aos seus textos, né? Então a gente resolveu fazer uma seleção que pegasse desde esse início de poesias em friulano e chegasse e ultrapassasse os momentos de poesia propriamente dita, porque no próprio Pasolini é uma ultrapassagem da ideia de poesia versus prosa, né? Que a gente vai ver nos textos já dos anos 70, a partir do Transumanare Organizar, que é o último volume de poesias dele. A gente vai ver uma série de textos em prosa muito ritmados, né? E que a gente resolveu incorporar essa antologia. Então temos 3 textos no final, fecham, que são os textos de um livro, inclusive, que chama Saio Póstumo. Um deles saiu em vida ainda, que eu escrevi em Corsari, e o outro em Empirismo Herético. Então a gente pega de 41 a 75. Né? Bem, enquanto eu estava traduzindo o Pasolini, evidentemente começou a me vir o fantasma do Cesare Pavese, né? Que eu traduzi durante muitos anos e que acabou resultando no livro da Cossack, o Trabalhar Cansa. Né? E eu comecei a fazer uma série de reflexões e de analogias entre... Traduzir cansa muito, né? Aliás, parafraseando a questão do Mameli que ele trouxe aqui, o pobre do tradutor que foi esquartejado e frito, né? Ou assado, não sei bem, né? E que ele foi se observando, ver-se sendo morto, né? É capaz até de ter sido mesmo, porque o tradutor ele é também aí parafraseando o Euclides, aí puxando a sardinha para o Zilli, o tradutor é antes de tudo um forte, né? Um forte e um insistente, porque tem que ter uma insistência e uma espécie de mania obsessiva, né? De perseverança. E eu acho que aí o tradutor quis mesmo ver qual era o fim daquela história, né? Se ele ia acabar sendo mesmo assado por completo ou ainda ia ficar um pouco dele, né, para contar a história no fim das contas. Mas aqui já estamos no território do xiste, né, que é o recorte que a Ivone fez. Meu recorte hoje vai ser mais a questão do ritmo, né, nos 2 poetas, Pasolini e Pavese. Né? E eu já tenho, até me desculpa, eu não tenho o texto ainda da minha fala, eu organizei em tópicos, ainda preciso alinhavar isso aqui, mas eu já tenho o título, que já é um bom começo. E o título que eu resolvi dar a essa fala é Caminhar e Correr, a tradução do ritmo nas poesias de Cesare Pavese e Pier Paolo Pasolini. Né? Então eu vou contrapor aqui a ideia do caminhar e do correr, do andamento lento e o andamento presto, né? Que caracteriza de fato duas poéticas muito distintas, né? Embora elas tenham sido aproximadas pela famosa antologia dos poetas do Novecento, do Eduardo Sanguinetti. Eu acho que talvez vale lembrar aqui, em 1969, o Eduardo Sanguinetti, ele também grande crítico e poeta, lança uma antologia da poesia italiana do Novecento, em que ele colocava sob uma mesma rubrica chamada Experimentalismo Realista 3 poetas. Né? E esses poetas eram o Cesare Pavese, o Pier Paolo Pasolini e o Elio Paglianani, que ainda não está traduzido, mas diante de eu já ter traduzido Pavese e Pasolini, já estou me sentindo quase que na obrigação de traduzir o Paglianani também. Mas, enfim, obviamente são poetas que são colocados nessa rubrica muito mais por uma intenção de estratégia de leitura do repertório da poesia italiana sob a ótica da neo-vanguarda italiana, que é o Sanguinetti, né? Ele pretende fazer uma leitura desses poetas quase como colocando-os como precursores da neo-vanguarda ou como ponte de uma poética neorrealista para uma poética experimentalista de neo-vanguarda. E se nós formos ler os dois, a gente vai ver que essa aproximação é muito superficial. Quer dizer, na verdade nós temos 2 poetas que trabalham eminentemente com a poesia narrativa, né, tanto Pasolini quanto
com Pavese são poetas eminentemente narrativos, tirando o primeiro Pasolini, né? Pasolini das Princesas Friulanas, em que aí há o poeta lírico, a predominância do lírico. Mas são poetas narrativos e que trabalham com temas do cotidiano, né? Sobretudo as imagens da cidade, das periferias, do campo, né? E isso vai, de algum modo, fazer com que o Sanguinetti ouse essa associação, que ele mesmo vai reconhecer como um pouco forçado, né? Então eu vou falar um pouco da questão do ritmo e mostrar aqui poucos exemplos, né? Do Pavese, que é só o início, do Imari del Sud, que é uma poesia que inaugura o Trabalhar Cansa, é talvez a poesia mais famosa do Trabalhar Cansa, e eu peguei a primeira estrofe para mostrar um exemplo de poética que se baseia, não sei se está dando para ler aqui, está um pouco, mas aqui dá pequeno, né? E está meio que porque no meu arquivo estava aí. Daria para ampliar um pouco? Porque eu queria justamente, acho que assim resolveu. Porque eu tive que reduzir muito pouco, porque são poetas que trabalham com linhas longas, né, com versos longos, então, sobretudo o Pavese. E eu, para colocar na mesma, porque eu fiz uma tradução interlinear, naquela forma anterior, não é? Agora acho que diminuiu um pouco. Aí. Ela tinha chegado a uma solução a certa hora, né, Luiz? O layout de Isso, esse aí. Tá? Então, eu vou, inclusive, antes de começar a comentar as opções de tradução, eu vou ler dois trechos que mostram um pouco a poética de cada um desses escritores. Né? Um deles é o Pasolini, que escreveu um chamado Anotação 65. Ele é um texto chamado Confissões, Confidências com o Leitor. Né? Ele vai dizer: mesmo a exclusão da forma é sempre um projeto, um cálculo. Ao tácito consenso oponho o vitalismo de minha culpa. Não sei fingir que estou criando um objeto, um mistério. Isso é o que o Pasolini diz. Eu não sei fingir que estou criando um objeto. E aí já entra a questão da culpa, né? Um poeta que está o tempo todo falando de si e se expondo de uma forma quase que teatral, né? Há uma espécie de encenação de uma persona, Pasolini ele mesmo, em suas poesias. E no Pavese a gente tem a elisão completa dessa exposição do eu. Então nós temos ali uma espécie de lidando com o narcisismo, com o desejo de exposição, né? E nesse sentido aí entra o vitalidade desesperada, famoso, algumas das expressões do Pasolini, né? Tem a famosa vitalidade desperata, a expressão que ele se chamava como o poeta da vitalidade desesperada. E o Pavese que é o oposto disso, é o antivitalismo, é o cerebralismo, é a contenção total, né? Então, vejam que agora eu vou falar a citação do Pavese, né? De um texto, de um ensaio que se chama Raccontare é monótono. Então vejam que ele escreve um ensaio, o Pavese, de 1949, um ano antes de se matar, né? Ele escreve um ensaio chamado Narrar é monótono. E ele vai dizer o seguinte: em cada cultura, em cada indivíduo, o mito é, por sua natureza, monocórdio, recorrente, obsessivo. De resto, dizer estilo é dizer cadência, ritmo, retorno obsessivo do gesto e da voz, da própria posição dentro da realidade. A beleza do nado, assim como de todas as atividades vivas, é a monótona recorrência de uma posição. Narrar é sentir na diversidade do real uma cadência significativa.
Então vejam que aqui temos duas imbricações, né? A questão do mito, que ele retoma, e o mito é aquela narrativa quase que mínima, né? Composta de poucos elementos, mas que tenta dar uma explicação do mundo, e o outro, o nadar, com um gesto físico, né? E que é um gesto que o nadador só se mantém à tona por movimentos repetitivos. Então ele compara a poesia ao mito e à natação, que é essa coisa corporal. Então é como se tivesse quase uma cadência de respiração ou batidas cardíacas. E o Pavese, a gente vê logo, e no meu estudo introdutório eu tento mostrar isso, ele opta por uma metrificação que não é a metrificação silábica, né? Silábica acentual. Ele vai, inclusive como tradutor dos gregos que ele era, ele traduziu Homero, né? Também traduziu os hinos homéricos. Ele vai fazer uma mistura estranhíssima de versos anapésticos, né? Com 5, 6, 3, 4 pés. Então a gente vai ter uma variação de pés anapésticos que são absolutamente regulares, quase sempre regulares. Esse aqui, só o último verso não é. O último verso é um decassílabo, que é o endecassílabo italiano. Aliás, eu sempre gosto de chamar a atenção, né, quem vai traduzir poesia, que fique atento para essa distinção, porque o endecassílabo italiano é correspondente ao decassílabo da nossa tradição, não é? Então, que é o endecassílabo por excelência da comédia de Dante, né? Que vai ser o decassílabo camoniano. Então nós temos, quando lermos em decassílabos, não vamos traduzir por endecassílabo, mas por decassílabos, né? Então a gente tem que, aqui, se vocês notarem, os primeiros versos, eles obedecem a um esquema rítmico de acentuação na terceira, sexta, nona e 12ª, né? Então, caminhamos na cera sobre o fianco di un colle, né? Em silêncio. Aí tem esse Jean-Benoît ali que termina em silêncio. E, evidentemente, colle, no primeiro verso de um poema que inaugura um livro, né? Vai nos remeter sempre caro mi fu quest'ermo colle. Nenhum poeta italiano vai impunemente colocar a palavra colle no final de um primeiro verso de um poema sem estar fazendo uma alusão em eco ao poema, um dos poemas centrais do cânone da poesia italiana, que é L'Infinito do Giacomo Leopardi, que começa sempre caro mi fu quest'ermo colle, né? Então esse colle, que literalmente seria colina que não caberia, quebraria no meu esquema rítmico, mas colle eu traduzi por monte, né, ali, porque também, por sua vez, eu já tinha traduzido no infinito, e na tradução do infinito eu traduzi colle por monte. Então havia uma espécie de coerência. Do Lavorare Stanca se aproxima bastante da dicção poética da poesia hermética, por exemplo, da qual ele foi um grande compositor, né? Então aqui eu trouxe só a título de ilustração do tipo de ritmo que nós temos em Pavese. Obviamente eu estou falando do ritmo apenas um recorte, é uma das tantas possibilidades, né, de leitura desses poetas. Agora eu queria passar ao Pasolini, que é esse trabalho mais recente, que está para sair este mês, né, deve sair esse mês pela Cossack Manif, que são 46 poemas ao todo, 46 textos, né? Em que vocês veem que eu quase que escolhi um poema que começava com Caminhamos, e o outro que também é muito conhecido, é um poema Correva nel Crepúsculo Fangoso, que é um dos poemas mais conhecidos do Pasolini. E nós temos já na enunciação a oposição entre caminhar e correr, né? E foi isso que obviamente me deu o título da fala, né? É óbvio que o Pasolini corre o tempo todo e o Pavese anda o tempo todo, né? Então eu acho que tem uma questão aqui que vocês podem ver que o ritmo é completamente diferente, né?
corria no crepúsculo de lama fangoso, eu podia dizer, correvo, corria, quem é o sujeito? Depois vai se entender que sou eu, né? Lá adiante é um poema longo, essas aqui são as duas primeiras estrofes. E crepúsculo de lama, eu não botei enlamaçado, lameado, enfim, porque ele começa sempre, quase sempre, com um endecassílabo, uma estratégia típica do poeta Pasolini. Pasolini costuma começar os seus poemas com um endecassílabo italiano clássico, com acento na segunda e na sexta, né? E ele começa a brincar, depois desmontar isso, quase como se fosse uma espécie de tributo à tradição, mas depois uma desconstrução dessa mesma tradição. Eu estou meio sem saber o horário, assim, tá. Então vocês veem que aqui há toda uma sucessão de imagens, né? Corria no crepúsculo de lama, atrás de portos, em tumulto e andaimes mudos, entre bairros encharcados no cheiro do ferro, panos e trapos aquecidos que numa crosta de poeira entre casetes de lata e manilhas levantavam muros novos e já encardidos contra um fundo de metrópole sem tinta. Então, é uma única frase, né? Num ritmo muito veloz e que vai se estender por várias estrofes ainda. Eu tentei manter um isomorfismo, né? Mantive, então, portanto, esse decassílabo em português no primeiro verso, e fui até às vezes mais regulado que o próprio Pasolini, porque às vezes a tentação de manter decassílabos era muito forte, né? Porque você entrava numa espécie de frequência de decassílabos, e aí no final, no trabalho de revisão final do texto, eu fui tentando desmontar esses decassílabos, né? Para tentar, justamente, eu não conseguia aqui, atrás de portos em tumulto e andaimes, ainda ficou ali. Agora que eu relendo, eu vi que ficou um decassílabo, quando no italiano já não é. Dietras calis convolte a multe, né? Então, eu tive que o tempo todo lidar com essas manipulações da tradição e da tradição métrica italiana, que era extremamente bem trabalhada por Pasolini. Pasolini era um grande conhecedor, assim como o Pavese, da tradição não só italiana, não é? De poesia. Talvez seguir um pouco para ver como é que continua, né, esse poema, né? Então ele prossegue de metrópole sem tinta. Esse no asfalto, na verdade, tem um deslocamento, ele termina ali no sem tinta, na tabulação, né? Porque ele, de metrópole sem tinta, distinta metrópole sul asfalto, né? Distinta metrópole sul asfalto. Vocês veem que dá um decassílabo, né? Então esse é um deslocamento aqui, é porque não apareceu na tabulação, sumiu, mas esse no asfalto tem que começar lá na ponta, que é uma estratégia que o Pavese adotava também no Lavorare Sacra, né? Então a gente vê aqui no asfalto desgastado entre tufos de um mato acre de escreventas destonadas pretas de barro, que a chuva escavava em tepidez infecta as infindáveis filas dos ciclistas, os arquejantes caminhões de madeira, se perdiam de tanto em tanto em centros de subúrbio, onde alguns bares já exibiam círculos de luzes brancas, e sob a lisa parede de uma igreja se estendiam viciosos os jovens. Então aqui, eu pego só essas duas estrofes, ele vai ainda prosseguir bastante. Eu pensei em trazer também um exemplo do Sulle Ceneri di Gramsci, que talvez seja um dos poemas mais famosos do Pasolini, mas ali é um poema muito longo, eu preferi não tratar dele, né? Inclusive porque tem o problema da terza rima, que o Le Ceneri di Gramsci é todo escrito na terza rima, que é o poema da comédia, só que o modelo mais direto do Pasolini não é a terza rima dantesca, mas a terza rima do Giovanni Pascoli, que é um poeta da passagem, da virada do século XIX para o XX, que escreveu seu poemetto em terza rima, onde já havia distinções em relação ao esquema formal dantesco,
e que o Pasolini vai elogiar o Pascoli como o principal, o que o Novecento italiano produziu de melhor, né? Então, uma espécie de elogio do Pascoli, direto, no famoso ensaio do Pasolini, e ele vai, inclusive, fazer essa Cenere di Gramsci e o Pranto da Escavadeira, todo em terzine pascoliniana, preferia dizer, do que dantesco propriamente, e em que ele vai, mais uma vez, continuar alternando o endecassílabo, hipermetro ou hipometro. Quer dizer, ele vai manter uma espécie de decassílabo, mas geralmente puxando para 11 sílabas ou encurtando para 9. Então, uma espécie de dança dentro desse campo da tradição italiana. É quase como se ele dançasse no meio dessa tradição, né? E apontasse para uma outra coisa. Que o grande problema do Pasolini, ao contrário do Pavese, que viu o mito como quase que de uma perspectiva antropológica e quase etimológica, ele via o mito como um núcleo narrativo. O mito para o Pasolini, que é muito forte, ele está muito mais ligado a uma noção metafórica do mito. O mito para o Pasolini é um período pré-moderno de sociedades arcaicas, pré-industrial, pré-capitalista, portanto, antes da queda do homem, porque o Pasolini via nosso tempo, né, como o tempo da degradação total, inclusive uma visão apocalíptica do que nos resta a viver ainda, né? Há toda uma pulsão apocalíptica na poesia do Pasolini. Então, o mito para o Pasolini é essa imagem de uma espécie de Éden perdido, né, que está ligada à ideia da própria infância. Por isso que a infância vai ser tão importante para o Pasolini. A ideia de que você está voltando para uma espécie de origem, e o friulano, o uso do friulano vai estar estritamente ligado à língua da mãe, que é nascida em Casarça. Então não é a língua materna do Pasolini, é a língua que ele adota como poeta, mas é a língua da sua mãe, né? Interessante os 1000 leituras edipianas que se podem fazer, psicanalísticas, etc., né? Então, no outro último, que é um fragmento à morte, né? Esse já é um poema de 1960, seguinte às viagens que ele faz à África, ao Marrocos, né? Em que ele, eu traduzi, mas vou ler a tradução, né? Estou são, como pretendes, a neurose rente me ramifica, o exaurimento petrifica, mas não me toma. A meu lado ri a última luz de juventude. A esta altura já tive tudo o que quis. Aliás, fui até mais além de certas esperanças do mundo. Fui até mais além de certas esperanças do mundo. Vazio, aí estás tu dentro de mim a completar meu tempo e os tempos. Fui simultaneamente racional e irracional até o fundo. E agora, ao deserto ensurdecido pelo vento, o estupendo e imundo sol da África que ilumina o mundo. A África, minha extrema alternativa, né? Então, aqui é apenas uma amostra assim, do trabalho que eu acabei fazendo com esses dois poetas. A ideia dos ritmos, né, da distinção rítmica que existe entre a poesia do Pavese, que é toda controlada, é toda selecionada, e essa outra que é toda inclusiva. O Pasolini quase que se despoja, né, de uma série de estratégias de elocução e de incorporação, inclusive, do pastiche, da enumeração caótica, coisa que o Pavese vai neutralizar, né? Então era isso que eu tinha para falar. Obrigada, Maurício, né? É o que vem de mais longe, né? E é o último a falar, mas é o que está mais perto de nós, porque ele está aqui na UFSC há muito tempo, espero que continue, né? Nosso professor visitante já tem quase 3 anos, né? E acredito que ele vai ficar mais 3, né? Então, é um grande prazer tê-lo aqui conosco, sempre contribuindo, aceitando participar das atividades, né, contribuindo com a sua grande experiência
como tradutor e divulgador da cultura brasileira no exterior, mas especificamente na Alemanha, né? E para quem não conhece o Zílio, eu vou falar rapidamente aqui. Ele é professor, então, aposentado da Universidade de Berlim. Ele foi professor lá de literatura latino-americana e de língua portuguesa. Ele sempre atuou, né, o enfoque dele foi em questões da cultura brasileira. Como eu falei, ele é professor visitante na pós-graduação em estudos da tradução. Ele publicou um ensaio sobre literatura brasileira e argentina e traduziu clássicos latino-americanos e portugueses para o alemão, como Os Sertões, do Euclides da Cunha, Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, Memorial de Aires, de Machado de Assis, Civilização e Barbárie, de Sarmiento. O projeto atual de tradução dele é nada menos do que uma nova tradução do Grande Sertão Veredas, né? O título aqui do coloca está inspirado nisso. Então, a nova tradução então, do Grande Sertão Veredas para o alemão. Né? Passo para a palavra ao Zílio. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite, e pela simpática apresentação. Sempre um prazer, uma honra falar com meus colegas, com meus alunos. E aquilo que eu vou dizer agora, em parte, elaborei dando aula. Né? Então, alguns alunos que estão aqui devem saber um pouco daquilo que eu vou dizer. E parabenizo os organizadores desse colóquio. Né? Realmente, o título tem muito a ver com o meu trabalho, que realmente toda a tradução é um desafio, porque é a quadratura do círculo, né? O estabelecimento, a tentativa de achar um texto equivalente para um texto fonte em outro idioma é um desafio, e há várias veredas, né? Inclusive vereda, mas vereda, vocês sabem, principalmente em Guimarães Rosa, é uma palavra polisêmica, né? Uma palavra isotópica, né? Quer dizer, pode ter muitos significados. Por isso, quer dizer, não tem um caminho, não tem uma estratégia. Em alemão se diz, há muitos caminhos para Roma, né? Mas não é o caminho ideal. E então, isso vale principalmente para a Grande Sertão Veredas. Aqui, o título da minha fala seria, também, ainda não tenho um texto, mas, aliás, todos os meus textos, o pouco que eu publiquei, né, digamos, veio tudo de aula e de palestra, né? Quer dizer, quando eu acho, quer dizer, a escrita, pelo menos para mim, eu acho que para muitos autores também, inclusive ficcionistas e poetas, tem um plano de fundo, tem uma origem falada, né, oral, né? Inclusive isso vale disso, sobretudo para a Grande Sertão Veredas e para talvez toda a literatura de Guimarães Rosa, muito enraizada na oralidade. A transgermanização de Grande Sertão Veredas de João Guimarães Rosa, pode mostrar essa capa, a capa da primeira edição. Vocês veem que são desenhos, metade mapas, metade figuras, personagens, animais, plantas, pessoas, jagunços que aparecem no livro, né? Quer dizer, só para mostrar que há um diálogo intersemiótico também, quer dizer, entre Poti, o clarinetista de Curitiba, né? Que infelizmente faleceu, e o poeta, e essas imagens e mapas foram elaborados em parceria pelo próprio autor e pelo artista visual, né, que foi Poti. Infelizmente, nas atuais edições não aparecem mais, isso porque parece que talvez por questão de direitos autorais. Outro
Pois é, a próxima imagem, sim. Esse é o sumário da minha fala, com muitos itens, né? Vou tentar ser curto, breve, para chegar ao número 9 e 10, principalmente 9, né? Vou fazer uma sinopse, eu fiz uma sinopse e vou fazer um cotejo, né, entre 9 traduções do mesmo trecho, né, que é o início do romance. Né? Bom, primeiro, retradução. Um crítico literário na Alemanha me perguntou: por que o senhor faz uma retradução? Já temos uma tradução muito boa, inclusive elogiada pelo próprio Guimarães Rosa, né? Quer dizer, será que ela tem muitos defeitos? Né? Quer dizer, já conversamos isso muitas vezes nas aulas, inclusive temos uma ampla literatura científica, acadêmica sobre isso. Quer dizer, tomar iniciativa, seja de um editor, de um crítico, do próprio tradutor, para fazer uma nova tradução de uma obra já traduzida, não significa que a primeira tradução, ou as primeiras, né, seja ruim. Né? Quer dizer, mas, naturalmente, a primeira edição em alemão saiu em 64, há 50 anos atrás, portanto, no meio século, as ideias, a língua portuguesa mudou, a recepção, a fortuna crítica evoluiu, as ideias sobre tradução evoluíram, o alemão mudou também, a língua alemã, né? Inclusive, e o contexto social, ideológico, cultural, no Brasil, no mundo, a Alemanha mudou. Então, não quer dizer necessariamente que a primeira edição seja ruim. O segundo item, há uma relação muito especial entre João Guimarães Rosa e Alemanha. Eu seria um pouco chamativamente, exageradamente, talvez, preconceitos positivos, né? Quer dizer, há um sentimento de uma profunda afinidade entre o autor e a cultura, a língua alemã, que começou muito antes de ele ir para a Alemanha, porque você sabe que todos, né, que ele passou 4 anos na Alemanha como diplomata, como vice-cônsul do Brasil em Hamburgo, e numa época extremamente crucial, decisiva e muito dramática e muito catastrófica, né? Quer dizer, para toda a Europa, de 38 até 42, né? Vocês lembram, a Segunda Guerra Mundial começou em 39, né? Portanto, Guimarães Rosa viveu 3 anos de guerra, né, na Alemanha, inclusive o consulado geral do Brasil em Hamburgo foi bombardeado. Então, quando ele fala em guerra, ele sabe do que está falando, né? Antes já tinha participado como médico, né, a força pública do estado de Minas Gerais na guerra, em uma espécie de guerra civil em 32, né, porque temporariamente Minas Gerais tinha se ligado à Revolução Constitucionalista de São Paulo, né, depois passou para o outro lado, né, e Guimarães Rosa, não como combatente, mas estava muito próximo, né, quer dizer, e essa presença da violência, da guerra, às vezes da maldade humana e também, às vezes, de uma violência assim que não dá para entender, né? Quer dizer, isso tem muito próximo dele. Pois é, mas a ligação com a Alemanha começou muito antes. Ele foi tradutor também, bissexto, né? A primeira tradução que ele fez na vida, né, foi uma tradução de um texto científico de alemão, de medicina, né? Um artigo de medicina quando tinha 20 e poucos anos. Vocês sabem que ele estudou medicina, foi médico durante alguns anos, antes de ser diplomata, né? E depois teve, quer dizer, uma forte, uma grande inclinação, uma grande simpatia pela cultura alemã. Isso fica bastante patente nos diários que ele fez em Hamburgo, que não foram publicados por uma
problemas de direitos autorais, as filhas deles não querem que sejam publicados, etc, etc. Bom, mas de qualquer forma, dá para ler, né? Estão na internet, né? Quer dizer, mas não foram publicados oficialmente, né? Então se vê, quer dizer, ele adorava a Alemanha. E depois o choque com o nazismo, com o antissemitismo, e todo mundo sabe, inclusive foi passado aqui um filme sobre os anos de Guimarães Rosa, o outro sertão, é o título do filme, os anos alemães de Guimarães Rosa, destacando o papel dele, da esposa dele, né, Aracy, né, no sentido de ajudar os judeus para emigrar ao Brasil, perseguidos e salvando-os da morte certa. E ele acreditava, apesar dessa experiência horrível do nazismo, ele acreditava que os alemães eram um povo altamente culto e quase que predestinado de uma maneira muito especial a entender, a receber, a ler, a entender Grande Sertão Veredas e a obra dele, né? Quer dizer, ele até numa conversa, vocês sabem que a entrevista mais longa que ele teve, ele não gostava de dar entrevista, né? Quer dizer, sempre dizia, não, no máximo eu converso com alguém, né? Mas uma entrevista não dou. Mas digamos, a conversa mais longa que ele teve, que foi publicada postumamente, né? Foi com Günter Lorenz, né? Um alemão. Aí ele até disse, meio brincando, se deu como se diz, um pedigree, né? Uma ascendência alemã, né? Ele disse que Guimarães vem de uma tribo germânica, os Weimaraner, né? Que teriam junto, que seria uma subtribo dos suevos, né? Os suevos que são Schwaben, e hoje estão em Stuttgart, né? Que teria chegado em Portugal, em Guimarães, teria fundado a cidade de Guimarães, e de lá viriam os seus antepassados, né? Então ele se estilizou, assim, meio brincando, meio seriamente, assim, como alemão, assim, né? Quer dizer, então, e ele, por isso ele teve, não só por isso, né, mas isso ajudou a criar uma amizade muito, bom, eu tenho que, bom, de qualquer forma, 20 minutos. Pois é. Então, eu falei em transgermanização, quer dizer, isso criou uma grande expectativa também em relação à tradução alemã e que ele procurou influenciar profundamente o que, eu vou falar um pouco sobre isso, no fundo não conseguiu. Quer dizer, um mito que a tradução alemã de Meyer Clason, de 64, fosse a melhor de tudo. Aliás, para Eduardo Pizarro, o tradutor italiano, ele disse a mesma coisa, né? Quer dizer, ele era diplomata. E mineiro, né? Você sabe que mineiro são diplomatas natos, né? Bom, transgermanização é uma expressão que eu roubei um pouco de Haroldo de Campos. Haroldo de Campos me fez o grande prazer, a grande honra, de fazer uma espécie de resenha na minha tradução dos sertões de Euclides da Cunha para o alemão, e realmente, quer dizer, tem muito a ver com a minha atual tarefa, né? E creio que eu fui escolhido pelo editor e pelo escritor Michael Krüger, da editora Hansa, para fazer essa tradução de Guimarães Rosa, justamente por causa de minha tradução de Euclides da Cunha. E Haroldo de Campos chama essa minha tradução de transgermanização, e o que muito me alegrou, aí eu acho que tenho o direito de roubar um pouco essa palavra, esse termo a ele, e ele fez uma análise da tradução que eu procuro fazer com outras traduções, inclusive com as minhas também, né? Ele falou sobre essa tradução, sobre Euclides da Cunha, o fato mais estrepitoso para a abordagem do problema da tradução de uma obra como Os Sertões é seu feito estilístico, né? A escuta micrológica, as micro-rebuscas a que me dei nesta análise, estou citando Haroldo de Campos, cujo objetivo era captar a maneira como o tradutor alemão buscou reconfigurar a ordem
de dinamogenia do singular estilo de Euclides da Cunha. Destaco a importância que ele dá para a dimensão fônica, sonora, acústica. O tradutor, pelo menos no momento metalinguístico de seu trabalho, deve submeter a escrutínio as operações formadoras do texto de partida, para reconfigurá-las em sua língua, na medida em que pretenda alcançar uma formvolle Übersetzung, tal qual a prescreve o ideal benjaminiano do traduzir. Formvolle quer dizer voltada, orientada para a forma. Ou seja, a tradução, bom, eu tenho outras citações de Schlegel, quer dizer, mas a ideia básica quer dizer, reconhecer e refazer o modo das produzidas, o modo de que foi produzido o original, sempre tendo em vista, naturalmente, o efeito. Ou seja, uma estética, se pesquisa a estética da produção e a estética da recepção. Criticar quer dizer caracterizar, descrever, analisar, entender o caráter de um texto, de qualquer obra de arte. Bom, eu pulo Adorno, Benjamin, quer dizer, Schleiermacher. Volto ao problema fonêmico, é um enriquecimento também das intertextualidades, quer dizer, o sertão como mito. Recentemente estive numa banca em Campinas, quer dizer, sobre o sertão, a ideia do sertão como mito na literatura brasileira. E claro, uma das fontes mais importantes é mito, mas também a realidade geográfica, antropológica, sociológica, política, coronelismo, messianismo, cultura popular, a luta pela posse da terra, a economia do couro, a criação de gado, etc. Tudo está por trás, e é preciso conhecer também, naturalmente, a realidade extraliterária. Então, tudo isso me levou, já faz alguns anos, uns 20 anos, como fruto da minha tradução de Dos Sertões, a elaborar assim uma ideia, ainda não é uma teoria, mas uma concepção do tradutor implícito. Ou seja, o tradutor, ao meu ver, deveria reconfigurar, como disse Haroldo de Campos, as principais propriedades em todos os sentidos, lexicais, sintáticas, metafóricas, fônicas, do original, e devia, digamos, também escutar como o texto quer ser traduzido. Essa ideia é uma ideia muito presente também no pensamento de Benjamin, de Bergman. Por exemplo, Benjamin, pois todos os grandes escritos em qualquer grau e os escritos sagrados em grau máximo contêm nas entrelinhas a sua tradução virtual. A sua tradução virtual. Guimarães Rosa, não só virtualmente, mas também tomando uma palavra muito explicitamente, tomou uma posição e se interveio no processo da tradução de Ganceton Veredas e de outros livros dele para várias línguas. Uma das características do estilo dele, uma das dificuldades também, não só do estilo, mas também dos caracteres, dos protagonistas, das ideias, dos sentimentos, é a ambiguidade, a não nitidez. Isso me levou a pensar numa metáfora que eu vou pesquisar um pouco mais antes de escrever isso, que é o princípio da indeterminação, a relação. Em alemão se diz Unschärfe Relation de Heisenberg. Na física moderna, na física quântica, de Planck e Heisenberg, certos fenômenos, por exemplo, luz, as ondas magnéticas, que são fótons
e são ondas, né? É difícil definir, né? Então, realmente essa relação, esse princípio de incerteza, de indeterminação, realmente parece que caracteriza de sobremaneira o estilo de Guimarães Rosa, né? Antônio Cândido chama isso de ambiguidade, né? Ambiguidade é uma beleza, mas também uma dificuldade. Às vezes a gente fica meio desesperado, né? Então, Guimarães Rosa ele teve ideias muito claras sobre tradução, principalmente que ele expôs na longa correspondência com Harriet Dionys, a tradutora norte-americana, e um tradutor alemão também, um tradutor Eduardo Bizarri, né? Eu cito uma carta que ele escreveu para Harriet Dionys, mas o mais importante sempre é fugirmos das formas estáticas, cediças, inertes, estereotipadas, lugares comuns. Meus livros são feitos, ou quero ser pelo menos, à base de uma dinâmica ousada, que se não for atendida, o resultado será pobre e ineficaz. Não procuro uma linguagem transparente, ao contrário, o leitor tem que ser chocado. O princípio da vanguarda, né? Da literatura, inclusive do modernismo, né? Ele não gostava dos dois Andrade, dos dois Andrade, Mário de Andrade, Drummond de Andrade, sim, né? Porque era mineiro, né? Mas no fundo, ele realiza de certa forma o programa, né, de Macunaíma, o programa dos dois Andrades, né? Vanguardístico, sem admiti-lo, né? Inclusive de Joyce também, né? Tem que ser, né? Ele queria recriar a língua portuguesa, dar nova clareza, cor, ele até disse dar motores à língua portuguesa. Você lembra um pouco Marinetti, né? O manifesto futurista de Marinetti de 1909, tá, obrigado. Né? Pode parecer crazy de minha parte, mas quero que o leitor tenha de enfrentar o texto como um animal bravo e vivo, né? O ritmo, a rima, as aliterações, as assonâncias, a música subjacente do sentido valem para bom. Então, aí me inspirei também um pouco liguei isso com o futurismo, o formalismo russo, em que o conceito da qualidade diferencial e o estranhamento são de suma importância, ou seja, o desvio, a grande distância que existe entre uma das primeiras, né? O que se deve também, naturalmente, à proximidade entre as duas línguas, né? E no curso, eu estou vendo o Roberto, né? A gente às vezes critica, mas por que, digamos, o Maia ou até o Bizarri, você não foi um pouco mais corajoso, etc. Claro, é preciso ver os tempos, né? Anos 60, 70, eram outros tempos, né? Claro, as editoras eram mais conservadoras, né? Quer dizer, inclusive, né, ouvimos, né, que os editores não gostam de nota, também não gostam assim, de expressões estranhas, não gostam de dar trabalho ao leitor, né? Isso mudou um pouco, inclusive graças ao estudo da tradução. Eu acho que alguma coisa vazou, né, do estudo da tradução para a crítica, para os críticos assim, de jornais, inclusive para os próprios editores, né? Pois é, então vamos passar para a sinopse brevemente, para uma insight, né, na oficina do tradutor. Infelizmente, não sei como, passando para o computador, essas colunas deviam ser todas iguais, né? Agora, o problema começa pelo título, né? Quer dizer, eu comparei, fiz um cotejo da primeira página entre o original e 9 traduções.
problema o título. O título, que naturalmente remete aos sertões, né? Tem como os sertões também duas partes, né? E só as traduções para a língua espanhola mantiveram essa estrutura bipartita, que eu acho absolutamente necessária, né? Como os sertões também tem um título bipartito. Os sertões, campanhas de Canudos, né? Os sertões, quer dizer, e o sertão aparece nos dois livros, não só como cenário, como palco da ação, mas como protagonista nos dois. Isso é muito importante. Mas depois aparece, quer dizer, o título geral, depois uma especificação um pouco mais concreta, um pouco mais, né? Guerra de Canudos, no caso de Euclides da Cunha, né? E Veredas. Veredas aí já começa um grande problema. Inclusive, eu não sei ainda como é que eu vou traduzir, mas estou deixando no original, porque até em português é uma palavra estrangeira, né? Porque veredas é conhecido como atalho, como caminho, como trilha, mas nesse livro tem pelo menos dois sentidos, né? Porque pode significar um pequeno curso d'água, né? Então, o sertão pode ser o problema, pode ser o obstáculo, a vereda poderia ser a solução, né? O caminho. Mas depois você vai ver que as veredas às vezes terminam, né? Elas não são muito compridas, né? Então, permitem entrar, são oásis, né? O sertão pode ser o deserto, a vereda pode ser o oásis, né? Pode ser um paraíso, o sertão pode ser um inferno. Inclusive, são metáforas muito usadas nos dois livros, também já em Euclides da Cunha, né? Bom, aí já aparece um problema, né? Quer dizer, mas de qualquer forma, eu acho que quase todas as traduções pecam pelo título, né? Quer dizer, e eu vou procurar manter essa estrutura bipartita, né? Por enquanto, o que eu proponho é grossa sertão, porque sertão é uma palavra, pela atividade de Mayer-Klaas e outro tradutor, já entrou no vocabulário alemão, né? Nos grandes dicionários alemães existe a palavra sertão como fazenda, como tapioca, que muitas outras favelas, né? Baião, etc. Pois é. Agora vamos a primeira palavra, né? A primeira frase é uma palavra só. Isso mostra já desde o início, quer dizer, uma orientação estilística do livro, quer dizer, ser chamado de barroco, etc., que tem alguma verdade, mas também é anti-barroco, quer dizer, é uma fala oral, né? Um diálogo dentro uma parte, a fala de uma parte daquilo que diz um interlocutor em um diálogo, e que o outro não é mudo, o outro interlocutor também fala, só que a fala dele não está registrada. Ele registra, quer dizer, o interlocutor urbano registra a fala de Leopoldo, né? Então, é um pouco descontraído, é lento, muito prosado, muita vírgula. As vírgulas são sumamente importantes, né? Muito anacoluto, que é típico da linguagem oral. Infelizmente, adoraria ouvir o livro. Eu não entendo como é que um livro que tem essa estrutura narrativa, ou seja, digamos, uma oralidade estilizada, claro, fingida, mas oralidade, né? Digamos, não tem um formato oral, né? Não tem livro falado, não tem áudio para ser convertido, né? Eu já escrevi isso para a editora e sugeri, mas até agora, nem sabe o que vocês fazem pressão para a editora, né? Ganhou Aguilar no momento. Para fazer uma edição, um audiobook, né? Mas então é um livro, quer dizer, é um estilo paratático em que cada elemento, que nem na poesia, né? Tem autonomia, né? Quer dizer, tem a tendência de se independizar, né? Em relação à estrutura do período da gramática, da sintaxe, né? As palavras e os sintagmas querem fugir, né? Da coerção sintática, né? E há muitas frases anacolúticas e muito cultas, né? Anacronismos,
neologismos, né? E parece que alguns tradutores, principalmente o primeiro tradutor alemão, não gostam desse anacronismo, né? Bom, nonada, né? Nonada, palavra tipicamente rosiana, quer dizer, sempre se fala nos muitos neologismos, né? Mas isso não é um neologismo, ou só em termos. Uma palavra do interior, é uma palavra oral, sertaneja, que aparece em Euclides da Cunha, né? Mas reavivada, né? Renasce através de Guimarães Rosa, e hoje até tem revistas, tem bares, tem teatros, etc. Não nada, né? Quer dizer, então ele reavivou essa palavra e ressematismo. Né? Agora, uma palavra só, né? Muito difícil, né? It's nothing, né? Quer dizer, e também a dimensão fônica, dois fonemas repetidos. A repetição, a variação, a oposição são princípios criativos estruturais que o tradutor tem que ver para poder eventualmente reconfigurar, né? It's nothing não tem repetição nenhuma, e são 3 palavras, né? Ou 2 pelo menos. Hat nichts auf sich, 4 palavras, nenhuma aliteração, nenhuma repetição fônica, né? Eu proponho faute de mieux, né? Não nada, né? Mas hoje é mais fácil, né? Há 80 milhões de alemães, pelo menos 40 milhões já estiveram na Espanha, então conhece a palavra não e conhece nada, né? Sim, você sabe que só Maiorca recebe mais alemães todo ano do que o Brasil todo em termos de turistas estrangeiros, né? Está entendendo? Aí você vê que, quer dizer, o potencial turístico do Brasil. Então eu confio que o alemão, que o leitor alemão, que ele tenha a associação certa, né? Ou nada, nichts niemandar, holandês, não é mal. Germânica, que a sintaxe holandesa funciona quase que exatamente como a sintaxe alemã, graças a Deus, né? Então é muito interessante para mim usar a tradução holandesa. Futese, Neni é mais interessante porque tem repetição de N, né? Em espanhol, naturalmente, a gente fica com inveja, né? da língua dos tradutores que traduzem para o espanhol, né? Italiano também, creio que é muito bem sucedido. Não sei se, eu acho que tem que parar aqui, né? Tem que parar aqui. Bom, muito obrigado, né? Quer dizer, eu só uma última palavra, eu queria a minha meta é aquilo que eu falei, mas é traduzir também no espírito, né, de um grande poeta de língua alemã, Paul Celan. Ele criou uma expressão que eu adoro: fremde Nähe, proximidade alheia, né? É isso a que quero chegar. Muito obrigado. A gente sabe que não é fácil, né? Você falou do Paul Celan, né? Essa proximidade alheia. Acho que foi o Willemsen, o tradutor do Grande Sertão para o holandês, que fala que o tradutor é o que assume a voz alheia. Acho que também tem essa, enfim. Mas, obrigado, Zita. Eu sei que você tem sempre muitas coisas para falar, para mostrar para a gente, né, para a sua vasta experiência, né? E não só comparar as diferentes traduções, né, que mostra também uma certa humildade do tradutor, né, quando traduz, né, porque sabe que as traduções existentes podem e ajudam, né, às vezes atrapalham, mas muitas vezes ajudam, né, a gente a tomar certas decisões no processo. Então, no tempo, fazer comparação de 9 traduções não é pouca coisa. Ainda bem que os recursos eletrônicos nos ajudam muito, né? Em termos de internet, etc. Né? Eu passo, então, agradeço muitíssimo a toda a mesa, né? Devido à hora,
Eu passo então imediatamente a palavra ao público, porque eu acredito que muita gente queira fazer algumas perguntas. Eu posso não ser por escrito? As pessoas podem. É certo que no início foi anunciado por escrito, né? Que as pessoas tinham que fazer para a gente tentar agrupar, mas não sei, vamos fazer uma tentativa assim, ser por escrito? Já temos um candidato. Bom dia a todos, meu nome é Bernardo, sou co-orientado pelo ZI. Eu gostaria de saber um pouco, na verdade, dos três, e vou usar uma ponte na sua fala a respeito de andar e correr. Tem um ditado que, se não me engano, é africano, de que se você quer andar rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá junto. E fizemos recentemente um encontro com o Arthur Ataíde, quando tivemos a oportunidade de cerca de 30 pessoas traduzir alguns poemas juntos. E eu gostaria, na sua fala mesmo, eu gostaria de saber de vocês, se a tradução fosse um queijo Minas, eu que sou mineiro, qual que é a fatia relativa ao tradutor? Porque eu fico imaginando que a nossa experiência de traduzir conjuntamente foi tão rica e pudemos ir tão longe assim, mas no fundo também tem um lado também do tradutor que eu sou um pouquinho autor, eu quero também colocar minha marca, porque afinal de contas somos todos humanos e não é só o funcionalismo que existe, enfim. Acho que deu para entender a pergunta, não? Não sei quem começa. Ivone? Toca logo. Eu costumo dizer que todo tradutor deixa sua marca. Quando põe e quando tira. Não existe tradução sem marca. É impossível duas traduções idênticas. Isso não existe. A Denise, por exemplo, quando desenvolveu a história do plágio, logo no começo, eu fiz uma análise, até publiquei, da comparação de duas traduções, não é? As frases mais simples, a posição das palavras, a escolha de sinônimos, dificilmente você tem duas traduções idênticas, até nas frases mais simples. Então eu costumo dizer que toda tradução é uma obra de autoria daquele tradutor. A tradução é uma autoria do tradutor. Eu não digo